Povo de Deus, povo abençoado, que Deus venha abençoar hoje essa ministração, que ela venha alcançar o seu coração, que venha ser uma palavra de bênçãos para a sua vida, toda a sua família, seus amigos, todos eles venham ser alcançados através da palavra de Deus. Que você possa curtir, comentar, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, todos os seus familiares. Isso aqui é um canal de bênçãos que vai abençoar tanto a sua casa quanto a sua família. Então não perca tempo. Divulgue esse vídeo para o máximo de pessoas que você quiser, porque vai alcançar o coração das pessoas. É esse que é o nosso intuito de estarmos fazendo essas pregações aqui, para que o reino de Deus cresça e que nós viemos diminuir. Antes de nós iniciarmos a palavra, vamos orar uma oração breve. Ora na sua casa, abre o seu coração, que Deus ele quer falar com você nessa noite. Então feche seus olhos em nome de Jesus. Deus, ó Pai, que o Senhor possa abençoar, Pai, todos esses, Pai, que estão vendo esse vídeo, Pai. Pai, que a Tua presença, Pai, venha inundar, Pai, a casa, o lar, o trabalho, aonde for que eles estiverem vendo esse vídeo, Pai. Que a Tua presença inunda, Pai. Transborda esse local, Pai, para que eles sejam alcançados através da Tua palavra, Pai. E que o Senhor, Pai, venha me usar, Pai, apenas como canal de bênçãos, Pai. Pai, que eu venha diminuir e que o Senhor cresça, Pai. É isso que estamos aqui fazendo, Pai, para que o Teu reino cresça. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Glória a Deus. Hoje o tema da palavra é: a quem enviarei? Esse é o tema da palavra do dia de hoje, pois é um tema muito específico. E é um tema que vai direto para a minha vida quanto para a tua vida. Eu tenho um costume de falar com todos os meus amigos que toda palavra, quando nós pensamos em ministrarmos para as pessoas, essa palavra primeiro ela nos confronta, ela primeiro nos direciona e ela também nos orienta. E ela nos traz amor, paz, alegria, mansidão. É isso que a palavra de Deus faz nas nossas vidas. Então primeiro ela fala através da minha vida e depois eu trago essa palavra de Deus para a vida de cada um de vocês. É isso que é o Evangelho. É a palavra do Senhor fazendo efeito, tanto na minha vida quanto na vida de vocês. Que é a palavra viva e eficaz. Então, antes de nós iniciarmos, esse é o tema. E que você preste bastante atenção. Pegue sua Bíblia, nesse momento, vamos ler a passagem de Deus, a palavra de Deus, em Isaías, o capítulo 6. Hoje nós vamos estar falando aqui de alguns personagens. É uma palavra muito, mas muito importante para a vida de você. Nós vamos estar falando de 3 personagens bíblicos. 3 personagens bíblicos. Isaías 6, versículo 1. Vamos lá. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram ao Rei, ó Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui,
envia-me a mim. Essa passagem aqui está falando de Isaías, no qual foi o período do rei Uzias, que Uzias morreu. Mas aqui eu quero entrar nesse detalhe aqui de Isaías. Isaías é uma das poucas pessoas que consegue contemplar a glória de Deus. Contemplar de uma maneira que ele consegue ver anjos voando, ele consegue ver todo o seu manto, o seu trono. Ele consegue deslumbrar a glória de Deus. Ele consegue ver as coisas de Deus. E ele mesmo retrata, ele fala, meu Deus, eu estou vendo isso tudo, ai de mim. Ele começa a questionar ele, por que eu estou vendo isso tudo? Eu estou no meio de um povo impuro, eu tenho lábios impuros, eu estou vivendo no meio do pecado, do lamaçal. Eu não consigo viver isso. E vem um anjo e voa até ele. E esse anjo que voa até ele traz uma brasa viva e toca em seus lábios e diz, o teu pecado está perdoado. A tua iniquidade foi tirada. E aí, na sequência, ele ouve a voz do próprio Senhor. E quem eu vou enviar para viver nesse tempo? E Isaías, ele clama, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele automaticamente, ele se põe em prontidão. Ele fala, não, Deus, agora é a minha vez. Eu quero fazer a tua vontade. Agora eu vislumbrei essas coisas. Eu preciso fazer a tua vontade. Envia-me. E Isaías, no mesmo momento, ele já declara. Imediatamente, ele já fala, eu quero buscar o Senhor. Eu quero ser o enviado do Senhor. Pode me enviar, Senhor, por onde o Senhor quer. E a história retrata de Isaías como um dos maiores profetas. Ele é um dos profetas maiores. Ele era um jovem em torno de 30 anos. E ele começa a anunciar o reino. E começa a pregar por todos os cantos. E ele era uma das pessoas que recebiam as revelações diretas de Deus para falar com o povo. Durante um grande período, Isaías foi o profeta de Deus. Isaías traz revelações de quando Jesus veio à terra. Isaías, ele traz relatos bíblicos da morte de Cristo. Esse foi o profeta aqui, que quando ele falou, eis-me aqui, envia-me a mim, ele começou a receber as profecias que viriam lá na frente. Ele começou a receber as profecias que lá na frente se cumpririam. Por isso que eu falo com todas as pessoas, a palavra de Deus, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Tudo que nós vivemos nos dias atuais, a palavra de Deus já nos retrata isso para mim e para você. O que vai acontecer logo ali à frente. E Isaías, ele é um dos profetas que relatam isso para mim e para você. Ele relata as coisas que iriam acontecer. E Isaías, quando ele chega a ter esse encontro com Deus, ele realmente vê a glória de Deus. Ele consegue vislumbrar a presença de Deus. E ele quer fazer a vontade de Deus. E eu quero que vocês também abrem comigo. Vamos ler mais alguns personagens. Em Mateus, abra a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 17. Aqui nós vamos ler o começo e os primeiros discípulos de Jesus. Mateus 4, versículo 17, lá diz então: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar,
porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os, eles, deixando imediatamente o barco e o seu pai, seguiram. Até aí, povo de Deus, olha o que o Senhor fez com essas outras 4 pessoas. Ele chama mais 4 pessoas aqui. E dessas 4 pessoas, o que ele faz? Eles imediatamente largam tudo e começam a seguir a Cristo. Eles deixam tudo de lado e falam: não, agora eu quero seguir Cristo. Povo de Deus, como nós retratamos aqui nessa passagem, eles eram pescadores. Eles viviam da pesca. Eles trabalhavam da pesca. Então eles estavam aonde? Trabalhando. Talvez hoje você vai estar vendo essa pregação, você vai estar trabalhando. E você vai poder largar todo o seu emprego no quesito reino de Deus, que eu falo o seguinte: você abandonar as práticas carnais no seu emprego aí, você ouvindo essa palavra. Você abandonar as práticas carnais e começar a viver a obra de Deus. Começar a viver o reino de Deus. Aqui ele diz claro. O que ele fala para eles? Vocês vão tornar pescadores de homens. Vocês vão pescar vidas. Vocês sabem como pesca aqui? Peixes. Eu vou ensinar vocês a lançar a rede e vir pessoas até vocês. Vocês vão lançar redes e pessoas vão ser alcançadas através da palavra de Deus para a vida de vocês. É isso que aqui o texto está falando. Eu não sei o que você trabalha, mas vamos dizer que você trabalha aí como um juiz, como um advogado. Você vai saber conduzir uma palavra para os seus. Você é um TI, você vai saber conduzir uma palavra para os seus. E direcionar do jeito correto. Que nem Jesus falou aqui com eles. Ei, vocês trabalham com pesca, vocês vão pescar em homens agora. Aquela vida que está no pecado, afogado no lamaçal de pecado, que não tem como tirar, todas as pessoas dizem isso. Não, vocês agora me conhecem, eu sou o Deus do impossível. Vocês vão resgatar aquelas vidas. Vocês vão tirar aquelas vidas. E aqui Jesus faz isso com 4 pessoas em sequências. E o que nós podemos ver aqui? Jesus, ele quer fazer a obra agora na sua vida. Ele passa, ele vê aquelas 4 pessoas e chama: ei, você venha cá. Ei, você venha cá. Vou fazer vocês pescadores de homens. Que? Jesus está me chamando para ser discípulo dele? Eu vou agora, eu quero viver isso, Senhor. Eu quero viver isso. E aí eles conseguem vislumbrar a glória de Deus. Eles conseguem admirar a glória de Deus. Porque eles são um dos 12 discípulos de Jesus. Eles fazem parte dos 12 discípulos de Jesus. E eu quero também trazer para vocês um outro personagem que está em Mateus, vai um pouquinho mais adiante, capítulo 19. Por favor. Essa passagem também é muito conhecida. Mateus 19, o versículo 16. Essa passagem vai dizer sobre o jovem rico. Vamos ler? E eis que aproximou-se dele um jovem. Disse-lhe: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrar teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E aí, povo de Deus, olha aqui a oportunidade do jovem rico. O jovem rico, ele teve a clareza. Ei, você quer seguir? Faz isso. Você já guarda os mandamentos, você já está honrando teu pai e tua mãe. Mas os seus bens, ou esse pecado que você anda cometendo e está escondido, você tem que abandonar. Você vai ter coragem de abandonar ele? Jesus deixa claro para mim e para você. É isso que ele deixa aqui para o jovem rico. Por quê? Aqui, esse jovem rico, com certeza, ele tinha grandes riquezas. E ele amava a ostentação, a luxúria, os prazeres da carne. E aqui, como nós estamos vendo, Jesus deixa direto para ele. Você quer me seguir? Foi um dos poucos discípulos que Jesus pede, que poderia ser discípulo, que Jesus fala: faz isso e você vai me seguir. Os outros 4, e Isaías, não, eles na hora que Jesus chamou eles largou, foi tudo. Falou: não, eu quero viver para ti. O versículo 22. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Até aí. Essa passagem aqui Jesus já deixou direto para os seus discípulos. O jovem se retirou-se. Vamos dizer, o jovem está aqui, no caso Jesus, né, falou para ele: dê tudo aos pobres. Ele se entristece e sai. Quando ele se entristece e sai, Jesus vira para os seus discípulos e fala para os seus discípulos: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Essa passagem aqui, esse fundo de uma agulha, muitas pessoas vão achar que é agulha normal. Não. Essa agulha aqui era daquele tempo antigo, que os reinados tinham aquelas janelas muito finas para entrar ar quando estivesse chovendo, para no tempo de névoa não entrar muita névoa. É aquele vão bem rente assim nos castelos antigos. Aquilo ali que era o fundo de uma agulha desse texto que está retratando aqui. Por isso que Jesus deixa claro, como ele diz lá atrás, a porta é estreita. O fundo de uma agulha aqui é estreito. Se eu e você não despedirmos de tudo, nós não iremos entrar no reino de Deus. Se nós não falarmos: não, eu não quero mais, eu não quero mais, eu não quero mais viver uma vida de pecado, eu não quero mais viver angustiado, eu não quero mais viver triste, eu não quero mais viver do jeito que eu estou vivendo, eu quero buscar a Cristo. Aqui nós vemos muitas pessoas no qual ouviu a voz de Deus, direto. Jesus falou direto com essas pessoas. Ei, você quer vir? Você quer me seguir? E aqui esse jovem rico, o que é que ele faz? Perde a oportunidade de se tornar um dos 12 discípulos de Jesus. De estar sentado à mesa com Jesus. Esse aqui é uma das pessoas que Jesus chama para seguir. E essa pessoa, por amor às propriedades, ao reino, o dinheiro que ele tinha, a cobiça que ele tinha, ele falou: não, isso eu não posso largar. Se ele tivesse feito o que Jesus direcionou ele, se arrependido, falar: não, realmente, esse aqui é o meu ego, eu me arrependo dessas riquezas, não que eu falo, que eu quero dizer para vocês, essa riqueza dele estava matando ele. Eu não estou falando que uma pessoa próspera é ruim. Eu estou falando a riqueza que mata. A riqueza que você perde o maior tesouro, que é o tesouro do céu, que é o reino do céu. Aqui tudo, a traça, a ferrugem, vai corroer tudo. O seu carro, passar 10 anos, já não vai servir mais.
A sua casa passar um determinado tempo, você vai ter que reformar ela novamente. Mas a glória de Deus, o galardão de Deus para mim e para você vai ser eterno. Então nós precisamos saber que eu e você, no dia de hoje, temos a oportunidade de nos transformarmos, de sermos discípulos de Cristo. Hoje eles nos chamam para nós sermos discípulos de Cristo. Você quer se tornar um discípulo de Cristo no dia de hoje? Hoje é o dia. Hoje é o dia. Você está vendo essa live. Você tem esse momento para você fazer isso. Todos eles aqui tiveram escolhas. O primeiro, ele mostrou arrependido, porque Isaías, ele falou, eu vivo no meio de um povo impuro. Eu preciso de ser curado, eu preciso ser liberto, para que eu possa anunciar o evangelho. E vem a brasa viva e toca ele. Os outros discípulos, automaticamente, eles largam tudo. Eles falam, se Jesus está me chamando, eu vou até ele. Eu vou viver com ele. E o outro se retirou triste. Hoje, o que você vai fazer? Você vai se arrepender do seu pecado, de tudo que você já fez, de tudo que você já cometeu, rasgar o seu coração, pedir perdão a Deus e na sequência imediatamente falar, é isso que eu quero viver. Eu quero viver para o Senhor. Eu quero ministrar essa palavra que entrou em meu coração para as outras pessoas, da mesma maneira que Jesus deixou para os pescadores, da mesma forma que Jesus deixou para os pescadores. Ou hoje você vai retirar aqui triste mais uma vez. Talvez você já ouviu palavras em outras vezes, em outros locais, em outros momentos. E às vezes você já entrou no Santos dos Santos, às vezes você já conheceu a Cristo, já andou com Ele, mas distanciou por algum motivo. E hoje é a oportunidade de você voltar para os caminhos do Senhor. Hoje é a oportunidade de você reencontrar com Ele. Ele te ama, Ele te quer. Ele é o Rei dos Reis e Ele te ama. Então gaste um momento de oração nesse momento. Ore você no seu íntimo. Se ajoelhe, se quiser ficar em pé. Se quiser andar pelo seu serviço, pelo seu trabalho, se você estiver escutando aonde quer que seja. Se arrepende e volte para os caminhos do Senhor. Ele te escolheu. E Ele tem um chamado para a sua vida. E que Deus abençoe toda a sua casa, toda a sua família. E que o Senhor derrame bênçãos sem medida sobre a vida de cada um de vocês. Que o Senhor possa derramar bênçãos sem medidas. Que Deus te abençoe. E até a próxima palavra, em nome de Jesus. Amém?